O final do século XVI foi um período de grandes turbulências na Europa. A reforma protestante havia dividido o continente em dois. Novas nações protestantes emergiam, desafiando a autoridade da Igreja Católica Romana. Em meio a essa tempestade, a Espanha, sob Filipe II, ascendeu como um baluarte da fé católica. Fortalecida pelo ouro e prata das Américas, a Espanha exibia um exército poderoso e uma armada naval invencível. Filipe II se via como um escudo da fé católica. Do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, governada por Elizabeth I, era uma pedra no sapato de Filipe. Elizabeth I havia estabelecido a Igreja Anglicana e rompido com Roma. Corsários ingleses, como Sir Francis Drake, atacavam galeões espanhóis, inflamando a fúria de Filipe. Filipe II, o rei da Espanha, era uma figura controversa, envolta em um manto de mistério e grandiosidade. Educado na crença da supremacia espanhola e na missão divina de defender a fé católica, ele governava com pulso firme e impunha sua vontade com determinação inabalável. A invasão da Inglaterra era um objetivo que ele acalentava há muito tempo, um plano audacioso que lhe permitiria finalmente dobrar a Rainha Virgem e trazer a Inglaterra de volta ao seio da Igreja Católica. A execução de Maria Stuart, a Rainha Católica da Escócia, em 1587, por ordem de Elizabeth I, foi a gota d'água para Filipe. A afronta era imperdoável. Movido por uma fúria justa, Filipe ordenou a preparação da maior armada já vista até então, uma força colossal, digna de um rei, que ele acreditava ser invencível, um verdadeiro gigante dos mares. A Armada Invencível era uma visão aterradora, uma demonstração de poder que pretendia subjugar a Inglaterra. Mais de 130 navios, imponentes galeões de guerra e galeasses, deixaram o porto de Lisboa em maio de 1588, navegando em direção ao norte. A bordo, quase 30.000 homens, imbuídos de fervor religioso e patriótico, prontos para conquistar a Inglaterra em nome de Deus e do rei Filipe. A missão era clara, como a luz do dia cruzar o Canal da Mancha, esmagar a marinha inglesa e abrir caminho para a invasão terrestre. A confiança na vitória era inabalável, um dogma para aqueles homens. A armada era tida como invencível, a manifestação máxima do poderio espanhol, uma força imparável. No entanto, a arrogância espanhola, cega pela crença em sua própria supremacia, subestimou a determinação inglesa e a força imprevisível do mar. Do outro lado do Canal da Mancha, Elizabeth I, a Rainha Virgem, preparava seu reino para o combate. Enfrentando a maior ameaça já vista em seu reinado, Elizabeth, com a coragem que a tornaria lenda, recusou-se a ceder ao pânico. Com uma mistura de bravura e determinação, ela uniu seu povo em torno da causa da defesa da Inglaterra. Em um discurso histórico, proferido às tropas reunidas em Tilbury, Elizabeth, com a força de suas palavras, declarou que lutaria ao lado de seus soldados como uma verdadeira rainha guerreira. Elizabeth I era uma estrategista nata, uma líder que sabia como inspirar seus súditos. Para comandar sua frota, ela escolheu Sir Francis Drake, um corsário experiente e audacioso, um lobo do mar que conhecia cada canto do Canal da Mancha. A notícia da aproximação da armada se espalhou pela Inglaterra como um rastilho de pólvora, semeando o medo e a apreensão. Sinos tocavam em alarme, chamando homens de todas as partes para defender a costa. Milícias foram mobilizadas às pressas e canhões foram posicionados em pontos estratégicos ao longo da costa. O povo inglês respondeu com uma demonstração extraordinária de coragem e patriotismo.
Nobres e plebeus, unidos por um inimigo comum, formaram uma sólida força de resistência. Navios mercantes foram convertidos em navios de guerra e voluntários se apresentaram para lutar. O primeiro confronto entre as frotas aconteceu em Plymouth, no dia 31 de julho de 1588. Os ingleses, em menor número, adotaram uma estratégia de guerrilha, evitando o combate direto e assediando a armada com tiros de canhão à distância. Os navios ingleses, menores e mais ágeis que os pesados galeões espanhóis, exploravam a vantagem do vento para atacar e recuar rapidamente. A batalha decisiva ocorreu em Gravelines, na costa da França, nos dias 8 e 9 de agosto. Os ingleses, com a ousadia que marcaria sua história naval, lançaram uma série de ataques ousados, utilizando navios incendiários para semear o caos na formação cerrada da armada. A combinação de táticas inteligentes, bravura inabalável e condições climáticas desfavoráveis selou o destino da Invencível. Com a frota dispersa e desmoralizada, o sonho de Filipe II de conquistar a Inglaterra se esvaiu nas águas turbulentas do Mar do Norte. A armada, fustigada por tempestades e fustigada pelos ataques ingleses, empreendeu uma retirada desastrosa ao redor das Ilhas Britânicas. Muitos navios, outrora símbolos de poderio, naufragaram na costa da Irlanda, vitimados pelo mau tempo e pela falta de suprimentos. A derrota da Invencível foi um golpe devastador para o orgulho espanhol, um terremoto que abalou o império. O mito da invencibilidade espanhola foi destruído, estilhaçado como um castelo de areia. O fracasso da invasão teve consequências políticas e econômicas significativas para a Espanha. O tesouro real foi drenado, e a reputação de Filipe II como um líder infalível foi manchada. A derrota da Invencível marcou o início do declínio espanhol como potência hegemônica na Europa, um novo capítulo na história do continente. A vitória sobre a Armada Invencível foi celebrada com júbilo em toda a Inglaterra, de norte a sul. Elizabeth I foi saudada como a salvadora da nação, a defensora da fé protestante e a personificação da coragem inglesa, uma verdadeira Joana d'Arc. A vitória teve um impacto profundo na alma inglesa. Fortaleceu o sentimento de unidade nacional e alimentou um crescente senso de orgulho e autoconfiança. A Inglaterra se via como uma nação escolhida por Deus, destinada a um futuro grandioso, um farol para as outras nações. A derrota da Invencível marcou o início da Era de Ouro Elisabetana, um período de florescimento cultural e expansão marítima sem precedentes. A derrota da Armada Invencível teve um impacto duradouro na balança de poder na Europa. A Espanha, enfraquecida e desmoralizada, nunca mais representaria a mesma ameaça. A Inglaterra, por outro lado, emergiu como uma força naval dominante, pronta para desafiar o domínio espanhol nos mares, uma nova potência marítima. A vitória sobre a Invencível abriu caminho para a Era de Ouro Elisabetana, um período de florescimento cultural e expansão marítima. Com a Espanha enfraquecida, a Inglaterra estava livre para estabelecer colônias na América do Norte, no Caribe e na Índia, expandindo seus domínios e espalhando sua influência. A derrota da Armada Invencível marcou um ponto de virada na história da Europa, um marco que separava o velho do novo. A Espanha, outrora a potência hegemônica, entrou em declínio, enquanto a Inglaterra se consolidava como uma força a ser reconhecida, um novo ator no tabuleiro político europeu. A vitória inglesa teve implicações profundas para o equilíbrio de poder no continente, alterando o curso da história europeia. A derrota da Invencível também teve um impacto significativo no desenvolvimento da identidade nacional inglesa.
A vitória sobre a Espanha reforçou o sentimento de orgulho nacional e consolidou a identidade protestante da Inglaterra. A derrota da Armada Invencível foi um evento de enorme importância histórica, um daqueles momentos que ecoam através dos séculos. Mais do que uma simples batalha naval, representou um confronto entre duas visões de mundo, duas religiões, duas potências em ascensão. A vitória inglesa não apenas salvou a Inglaterra de uma invasão, mas também marcou o fim da hegemonia espanhola e inaugurou uma nova era na história da Europa. A história da Armada Invencível nos lembra da importância da coragem, da determinação e da capacidade de adaptação diante da adversidade. É um lembrete de que mesmo os impérios mais poderosos são vulneráveis e que a maré da história pode mudar em um piscar de olhos.